Um- uma boa noite a todo mundo. Meu nome é Bruno Lofrano e eu sou estudante do curso de licenciatura em Geografia do PIBID do campus de Poços de Caldas. E hoje, nessa semana 2 desse PET 4, eu vou estar trabalhando com vocês o tema Globalizações e Migrações Internacionais, que tem como tema também migrantes e refugiados. Muitas das aulas passadas, a gente já falou um pouco sobre imigrantes, emigrantes, imigrantes e essas diferenças, mas hoje eu quero tratar especialmente sobre refugiados, que eu vou estar fazendo uma correlação com as atividades que vão ser passadas mais para frente nesse PET. Eu montei esse slidezinho para estar explicando para vocês, né, que é do terceiro ano, de uma maneira mais simples. Eu separei um trecho do texto que é muito importante a gente estar usando, então vou estar falando sobre. Nos últimos anos, foi identificado o maior índice de deslocamento humano, no qual cerca de 68,5 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar seus lares. Desses 25,4 milhões são considerados refugiados. Os pedidos de asilo já chegam a mais de 3,1 milhões em todo o mundo. O monitoramento desses emigrados é de responsabilidade do Alto Comissariado das Nações Unidas pelos Refugiados, que tem essa sigla, né, é uma abreviação, e uma agência da ONU que trata de assuntos de refugiados. Quando ele fala de asilo, são esses pedidos de asilo são os pedidos de moradia para um país para poder estar abrigando esses imigrantes, certo? É sempre bom a gente estar fazendo essa relação e entender esses números, porque esses números de refugiados, de imigrantes, eles afetam literalmente todo um país, certo? Mas o foco dessa aula é a gente entender o porquê que isso acontece, certo? Então, vocês devem me perguntar, onde estão os refugiados? E quem são os refugiados, primeiramente? Os refugiados sempre vão estar buscando melhores condições de vida, porque eles tentam fugir de uma opressão, seja por uma identidade religiosa, gênero, etnia. Essa identidade religiosa, gênero e etnia é o que está acontecendo hoje em dia em alguns países do Oriente, como algumas guerras que vocês devem ter acompanhado notícias, né? E também por fatores naturais, como os desastres, falta de moradia, falta de estrutura, né? Então, grande parte desses refugiados também são crianças, porque são fatores como violência, abuso, negligência, exploração, principalmente. E, às vezes, refugiados também são envolvidos nessa parte de tráfico, tráfico de pessoas, porque as pessoas vão aproveitar dessa situação, certo? Então, é sempre bom a gente estar linkando isso. É, e quais são os principais países de refugiados? São a Síria, o Afeganistão, o Sudão, a Etiópia, a Nigéria, a Somália e o Haiti. A gente linka essas partes de Síria, Afeganistão, como essa parte de identidade, como eu disse um pouco antes, né? E eu queria estar fazendo um adendo também, para vocês marcarem bem esse país aqui, Afeganistão e Sudão, essa região, para vocês estarem entendendo. O Haiti que eu coloquei aqui, ele também pode ser por causas naturais, porque lá acontece terremotos, essas coisas que acontecem que não são causas naturais, né? E para onde eles vão? Os refugiados sempre vão estar procurando países no qual eles vão conseguir se desenvolver, sobreviver e se adaptar. Vai envolver algumas políticas, como os pedidos de asilo, como eu falei no começo, mas nesses países que eles estão sendo abrigados, acolhidos, eles vão ter uma maior liberdade, porque eles vão conseguir se adaptar de uma forma que eles consigam viver. É, países como Brasil, Alemanha, Holanda, são países que abrigam, tem um grande número de pessoas que abrigam. E os três países que mais recebem refugiados são a Turquia, o Paquistão e a Uganda, como eu disse para vocês. É, separar esse lugar aqui, porque ele é o que, ele, por mais que as pessoas estejam saindo de lá, ele é um país que abriga muita gente. Muito desse país já estão lidando com barreiras substanciais, desenvolvimento sustentável, tornando particularmente difícil para eles mobilizar recursos suficientes para responder a grandes influxos de refugiados. No caso, é um país que recebe muita gente tenta ir para lá, mas como o país está muito cheio, né? Então é meio que acaba tendo esse problema. Eu separei também imagens para vocês prestarem atenção de como eles saem do país, que muitas das vezes eles saem do país de forma ilegal ou não tem condição para sair do país, por causa normalmente são países de extrema pobreza ou de condições e é a única maneira que eles têm para sair.
E olha isso, queria que vocês prestassem bem atenção nessa imagem. E essa imagem aqui, ela está um pouco desfocada, mas essa imagem é da BBC, que ela fez uma relação com o que aconteceu agora há pouco sobre o Paquistão, essas coisas, e muitas pessoas estavam saindo do país. Isso é dentro de um avião. Gente, é surreal o tanto de gente que estava lá dentro dessa forma. E eu queria que vocês só prestassem bastante atenção nisso mesmo. Então, aqui eu já vou começar falando sobre as atividades para vocês. Nessa 1, ele vai mostrar a tabela e o número total de refugiados do mundo em 2007, segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas, como eu falei antes. Aqui eu queria que você prestasse bastante atenção nos principais países de origem dos refugiados. E aqui, nessa tabela aqui, onde eu estou com a setinha, principais países que abrigam esses refugiados, certo? Então, aqui na A, ele já pergunta: qual o país que abriga o maior número de refugiados do mundo? É simples responder essa pergunta. E qual é o continente de origem da maior parcela de refugiados? Aí é a parte do exercício que é muito boa, a parte da pesquisa, de você entender, de você relacionar um país com o seu continente, a sua área. Aqui na A2, ele já pergunta: qual é a agência especial internacional responsável para oferecer ajuda humanitária aos refugiados? Na 3 ele pergunta: quem são esses refugiados? E tem que explicar, dê exemplos, assim como dá para você estar linkando uma parte que eu falei aqui, certo? Sobre as questões de refugiados, vocês vão ter que assinar verdadeiro, V para verdadeiro e F para falsos. E aqui estão as alternativas e as opções. E é isso. Por hoje é só, obrigado por assistir essa aula. Vocês podem estar comentando, curtindo, compartilhando. E é isso, o que vocês precisarem, estamos aí.